Vamos agora pra minha maior zica da minha vida. Eu nunca mais vou hypar nada da Peerworks. Eu tô puto com a Peerworks. Porque Pare Picolmei poderia ser uma das melhores obras desse ano. Sim, falei nessa hipérbole mesmo. E aqui temos o Koumei, que ele é uma figura chinesa histórica que meio que virou um isekai reverso, porque ele morreu na época dele, foi para na nossa época, e ele conhece a Eiko, que é uma cantora que tá tentando fazer sucesso, mas ela não tá fazendo tanto sucesso. E ele acaba virando o estrategista, vamos dizer assim, dela, onde ele faz uma série de alusões e um monte de parábolas. Eu esqueci essa palavra. Pra falar sobre as estratégias dele de fazer ela subir e conseguir o seu sucesso e se tornar uma cantora famosa. E é uma história maluca, assim, inicialmente mesmo. E é da hora. É muito da hora, pelo menos na teoria. Você vê eles fazendo um monte de planos malucos que conectam as várias passagens da vida dele. E ela aplicando esses planos malucos e ela ascendendo no mundo da música. Na teoria, isso era fantástico. No primeiro episódio também era muito fantástico. Mas aí veio o trenzinho da Peerworks e passou por cima de tudo isso. Mais ou menos. Tem uma questão também que Paripi já deu uma hype errada. Por quê? Quando você vê o trailer dele, você pensa na hora, mano, isso aqui vai ser um anime de música muito fumado pica. Uhum. Concorda? Concorda? Uhum. Só que... E o primeiro episódio também. Então, no episódio... Pelo contrário, no primeiro episódio eu já percebi uma coisa. Paripi não é um anime de música. Pelo contrário. Ele é justamente um anime que deveria focar muito mais nessa questão da ascensão da Eiko através das estratégias do Koumei do que na questão da música. E eu vou até comentar isso mais pra frente. Uhum. Porque, primeiro que ele já faz uma coisa que é muito difícil. Um personagem como o Koumei, que é o roteiro man, que consegue manipular tudo ao Deus Ará, é difícil pra caralho. Porque existe uma linha muito tênue entre ele, que já adiantei é um ótimo personagem pra isso, Sim. que sabe utilizar do roteiro, da perspectiva, de pequenas estratégias ou referências até a ideia da história dos Três Reinos, ao qual eles referenciam sempre. E o Senko, por exemplo, que é um péssimo personagem pra isso, que ele é apenas o recurso de roteiro. O Koumei funciona muito bem pra isso. E a história consegue fluir muito bem focando nisso. Pra mim, o melhor exemplo disso até é o episódio 3. Que por mais que a produção não tenha muito tato pra apresentar a questão de música, eles conseguem focar numa coisa muito boa, que é justamente o processo do Koumei criar essas estratégias. Ou de onde que ele tira essa linha de pensamento. É um episódio que eles usam muito bem esse âmbito de storyboard. A gente tá aqui nesse lugar ruim, mas deixa eu passar numa loja aqui. Aí a loja tem o disco de uma das bandas que eles vão conhecer. Aí ele vai e pesquisa a fundo desse cara. E quando eles encontram esse cara, só por um gesto ele já consegue entender bem o que ele tem que fazer. Isso é legal. Isso é algo que cria uma dinâmica muito boa. E a música se torna um extra. O problema pra mim é quando o Paripi meio que segura essa ideia e ele foca apenas em questão musical, apenas na ideia de falar sobre essa temática musical. Pra mim, ele já não funciona tão bem. Primeiro porque a produção, como a gente comentou, ela não ajuda. Ela é bem minimalista, ela é bem simplificada. Ela teve até muitos problemas por ter começado no meio da pandemia. Você pega as entrevistas do diretor, que é o Osamu... O Osamu alguma coisa, esqueci agora. Osamu Roma. Osamu Roma, obrigado. Ele, deixa praticamente claro, a gente tá querendo focar nos momentos legal, mas não espera muito não, que tá difícil. Uhum. Porque principalmente na parte sonora eles quiseram focar bastante. É legal, só até falando como eles escolheram a dubladora da Eiko, que elas falaram, a gente vai escolher não porque você tem uma voz de waifu, é pra você memar.
É pra você fazer hiper-reações e esquece Moeshite. Bora, e funciona bem. Sim, inclusive, até um paralelo aqui, Paripi tem um elenco de dublagem fantástico. Tipo, não é só pelo elenco, mas pela atuação. Muito de Paripi, inclusive, se mantém por conta disso. O que, por exemplo, o que Yaku Ryotaro fez com o Koumei, cara, o cara foi um monstro. O cara foi um monstro. O cara teve que cantar rap, teve que atuar como essa figura histórica extremamente imponente e misturar isso às suas apresentações. Cara, o cara mandou muito bem, foi maravilhoso. E, assim, o próprio Kabetaiji também, que foi pelo Shiba o Shoya. método Choyashiba, mano, Sim. e a interação deles no episódio 6, que é literalmente os dois cantando rap o tempo todo, é muito difícil de fazer, e eles mandaram muito bem. Tem o Kimura Subaru também, que é o dublador do central do Buster Brothers, do Ipimiki, que o cara é um monstro, porque ele é cantor mesmo de rap, e ele manda muito bem. E, cara, tem muito personagem bom aqui, e muito desse carisma, inclusive, é pela dublagem. Os personagens em si, eles são setados pra ter esse carisma, mas quando eles começam a falar, cantar e fazer todas as interações dele, é maravilhoso. A Eiko, por exemplo, ela é muito fácil de você assimilar, é muito fácil de você pegar o carisma dela justamente por dublagem. Cara, é fantástico. Ou até como a própria produção desenha ela, sabe? O que eu mais fazia, inclusive, era printar o tanto de rosto memeável que essa personagem tem. Sim, exatamente. Se fosse pela... Se tivesse aqui a produção de Spy Family, ela seria a nossa nova Anya. Basicamente. Facilmente. E, cara, eu entendo também porque Paripi não deu tão certo. Obviamente por problemas de pandemia, produção em si, Peer Works dando cabeçada na parede. Mas, no final do dia, querendo ou não, Paripi é uma obra difícil de fazer. É muito difícil. Porque você tem a dinâmica do Koumei pra você conseguir conceber, que é essas estratégias que representam essas passagens dos três reinos, dos contos sobre esse personagem histórico. Você tem a parte musical, tanto de apresentação quanto a parte de construção da dinâmica em cima dos personagens pela música. Você tem os gêneros musicais que eles abordam, que eles falam bastante sobre música eletrônica, rap, sobre... o que mais? Tem um pouco de rock também ali no meio. Tem umas certas críticas à própria indústria de... Não só de idol, mas do entretenimento em geral, sabe? Sim, sim. A crítica à própria situação musical de alguns gêneros e como alguns personagens acabam meio que se vendendo a isso. Tem até a própria Nanami que fala sobre isso, e é uma personagem pra focar sobre esse problema em si. Então, assim, querendo ou não, Paripi Koumei é um anime muito rico, de muitas vertentes. Se ele quisesse olhar pra qualquer um dessas vertentes e focar, ele poderia. E esse guarda-chuva ficou aberto demais. E quando você tem uma dificuldade de produção pra fazer uma única coisa, fazer tudo fica difícil. E eu entendo eles tentarem focar essa produção e fazer muito mais o âmbito do Koumei. E ele se tornando, de fato, o MVP aqui por conta disso. Porque ele era o personagem focal super inteligente que explicava e desenvolvia os planos e era tudo de acordo com os planos dele. Era a única coisa que eles conseguiram focar e mesmo assim, em determinados momentos ficou aquém. Por causa que não tinha produção, por causa que não tinha como fazer esse escopo ficar melhor. E você tem um anime que é musical, é anti-intuitivo você dizer que ele não é musical. Que, inclusive, é um problema muito sério de Paripi quando ele não consegue fazer a música virar narrativa. Uma coisa até que eu falei algumas vezes quando a gente tava falando de Paripi ao longo dos episódios, ao longo dessa temporada, é como tem muito anime que tem música e é musical, e ele tem essa ferramenta da música e como ele faz isso se tornar narrativa. Como a música é importante para o personagem, momento e construção da narrativa da história. Para melhorar e para maximizar tanto ela pelo show quanto pelo storytelling da situação. Um excelente exemplo que faz isso muito bem, porque tem condições de fazer, é Carol Day Tuesday. E Paripi não é Carol Day Tuesday. Não tem uma produção, não tem
um escopo macro pra fazer isso daí. Então quando você vê Paripi não conseguindo fazer isso, e a Eiko vai cantar corte seco e foda-se, ou ela começa a cantar a mesma música pela terceira vez e o Koumei começa a conversar em cima da música e troca a trilha sonora e joga pra um outro espectro, você fala, pô, e a Eiko? E a música? É por isso que eu falo, tá ligado? Porque, realmente, pra mim, ele não é um anime de música. Ele usa um motif, usa a música como motif, mas ele não é de música. Uhum. O que eu não gosto da segunda metade da série é justamente que eles tentam puxar mais pelo âmbito musical. E por puxar por âmbito musical, que essa ideia fica mais difícil. E que, inclusive, ele não muda o que você falou. Ele continua usando o corte seco, ele continua trocando pra outra perspectiva de personagem, troca a trilha sonora. Então, tipo, se agora você tá mudando pra esse cenário e você mantém o mesmo problema, essa questão fica muito mais aparente. E, tipo, eu entendo que você só queira usar a música de motif como você usou na primeira metade. Isso, pra mim, fechadaço. Isso acontece, isso é normal. Tem muita outra história que faz isso. Só que quando ele começou a mudar pra esse âmbito e tentou falar de mais problemas e tentou puxar mais coisas, que ele acabou complicando. Inclusive, teve até alguns erros meio graves em relação a essa questão de música, principalmente em parte de rap. Eu tava comentando com um amigo que manja disso, e ele me mostrou como, pô, realmente, eles erraram feio, inclusive. Só que a história tinha que ter essa mudança. E eles não tinham esse orçamento pra essa mudança. E aí, como eles tiraram o foco da coisa mais legal deste anime, que é o Koumei, ficou mais complicado. Pois é, eu acho que eles só acertaram, nesse aspecto no último episódio. Porque era o show. Era o momento do show. Sem spoilers em si, mas... Eventuais shows acontecem aqui. E quando eu digo show, é o momento de apresentação da música, da dança, das coisas acontecendo que estavam, sabe, sendo organizadas pro final. E tem produção, assim como o primeiro episódio tem produção, querendo ou não. Mas é foda quando você tem um bom primeiro episódio, um bom último episódio, e esse meio é esquisito. De novo. O episódio 6, por exemplo, do Cabotage é o melhor episódio pra mim. Sim, um puta de um episódio. E, inclusive, eles fazem, de fato... Eles conseguem, sintonizar as coisas para dar certo. Porque o contexto permite aquele episódio, o episódio por si só é bom, e meio que a narrativa tá meio que presa num único escopo de perspectiva. Então você consegue fazer aquele momento, vincular música, veicular personagem, veicular tudo que a obra tem desse grande leque. O leque fecha, foca e dá certo. E não é isso que a gente tem a todo momento. Então o Paripi sobe e desce muito por conta disso, porque é um projeto difícil e claramente eles não conseguiram desenvolver esse projeto para ter menos buraco e menos foco e mais foco, ou até mesmo orçamento para criar melhor certas situações, certas produções, porque teve muita música que não teve música, ou não teve muita música que não teve nada. E ela tá começando a cantar e corta e foda-se. O que mais teve, inclusive, na segunda metade foi justamente isso de vamos cantar, vamos ver quando você evoluiu. Corta. Pra caralho. Chega a ser, irônico o quanto isso aconteceu. Olha, e a grande música vai ser tocada, tá? A grande música vai ser tocada só no último episódio. E foda-se. É complicado, cara, porque a gente vai fazendo esse malabarismo de entendimento, mas no final do dia, Paripi é muito decepcionante. É muito decepcionante. Tipo, sei lá, pra mim foi muito decepcionante porque a quantidade de coisas que eles poderiam abordar, que eles poderiam trazer, não só em âmbito de produção, que claramente foi uma catástrofe. Catástrofe não, mas foi muito aquém, poderia ser. Quando você tem PA Works no nome, inclusive PA Works é lembrado como um baita de um estúdio de produções maravilhosas. O último que ele fez, que foi Aquatope, a última coisa que eu tava reclamando é a produção. Mas se você só viu mais parte do início, porque ele deu uma bela derretida no meio pro final. Não, tudo bem, ele deu uma bela derretida, mas sei lá, a gente viu 4, 5 episódios, tava bem, tava bom, tava no nível aceitável pra Aquatope, ou pra PA Works como um todo. E quando você vê Paripi não tendo nem cenário bonito, em alguns momentos, chapadão,
tipo, coisa estática, coisa sem graça, morta, você fala, mano, pelo amor de Deus, isso não é Payworks. Inclusive, muitos episódios terceirizados. Muitos. Então, é complicado porque aqui eles não tiveram planejamento pra fazer Paripi voar. E eu fiquei muito, honestamente, pessoalmente, muito decepcionado, porque eu gosto da Payworks e eles não entregaram um projeto aquém nível Payworks que geralmente a gente vê. Nem no começo. O primeiro episódio funciona bem. De resto, é um ou outro que sai um pouco acima da média pelo nível que eles colocaram pra Paripi. Mas ainda assim, eu não consegui tancar. Eu consegui mais. Inclusive, eu quero ver mais dos trabalhos do Osamu como diretor, porque, levando em conta que esse foi o primeiro trabalho dele, ainda mais na situação caótica que provavelmente estava por conta do cenário, ele conseguiu lidar bastante bem com algumas coisas. Teve episódios, inclusive, que rolou umas coisas criativas justamente pra burlar esses problemas. O 6, por exemplo, que é muito mais uma guerra de stands usando rap, é uma coisa muito criativa, e eles não usam muito de animação, funciona bem. Agora, eu quero ver ele num trabalho que dê mais liberdade ou que tenha uma situação melhor, porque de Paripi realmente estava difícil. E, de novo, essa segunda metade, ela me quebra muito justamente porque perde o foco da coisa mais interessante, vamos pra música, só que todos os problemas permanecem. E aí, obviamente, ele cai muito mais. Assim. Sim, sim. Obviamente não foi um dos piores animes da temporada, principalmente de produção, mas é aquele negócio. Eu, pelo menos, esperava algo muito maior, principalmente porque eles estavam trazendo ali, por nome, por staff, e eu falei, putz, meio triste. Meio triste, e ainda mais porque eu, particularmente, gostei muito de Paripi. Sabe? Me cativei demais com esse anime, e eu queria ver isso, só que muito melhor, porque eu sei que dava pra fazer. Não foi o que aconteceu, eu entendo os problemas, mas ainda no final do dia eu fico triste. E por conta disso tudo até deu uma nota alta, eu diria. Eu dei um 7 pra Paripi. Acho que é muita coisa, inclusive. Eu acho que um 7 tá até bom, porque essa questão, o que ele foca, realmente consegue ter de qualidade, principalmente nessa questão dessas estratégias do Koumei, ou quando ele usa bem a música como mote, como é o caso do Cabetagem, eu acho honestamente muito bom. Eu acho que ele funciona muito bem, ele é bem engajante, ele é bem criativo, inclusive. Só que não só questão de produção, a segunda parte da história dá uma bela caída, você sente, principalmente questão de ritmo. Então, eu não consigo dar um 7, mas eu quero dar um destaque a mais dos animes que eu falei até agora, eu dou um 6,5. Ele podia ser muito mais, mas todos esses fatores caem bastante na conta dele. Pois Inclusive, é. até a questão dos negócios dos 3 anos é bem complicada, porque tem gente que fala, não, ele faz até umas alusões, um jogo de palavra muito legal com os personagens, até a Eiko, que o jeito que escreve o nome dela representa a esposa do Koumei quando ele era vivo, então tem umas coisas legais. Ao mesmo tempo que a produção teve que pedir desculpa porque eles erraram o mapa no primeiro e no segundo episódio. Complicado. Não, pois é, cara, e fica nesse negócio, sabe? Pô, poderia ser muito melhor. E essa sensação que eu acho que fica pra todo mundo, cara. Paripi não é um anime ruim, mas ele erra coisa, às vezes até meio boba, que poderia só melhor ser aproveitado se tivesse mais tempo, um planejamento mais organizado e menos terceirização, né, Payworks? Quisessem investir em um anime que não seja produção de vocês, né? E aí quando vocês fazem anime próprio, sai umas catástrofes, tipo a Pare He-Man. Mas eu não tô aqui pra falar disso, né? Eu não tô aqui pra bater mais ainda na Payworks, mais do que eu gostaria. Mas no final do dia, eu entendo que Paripi é uma história difícil. Tem muitos contextos que seriam melhor aproveitados se vocês tivessem como planejar melhor. Mas no final do dia, foi isso. Eu não sei nem se vai ter continuação. Acho que não vai ter, não.